da disciplina de resistência e falhas de materiais e vou falar sobre o comportamento mecânico de ligas de níquel. As ligas de níquel constituem uma classe especial de materiais de engenharia, se destacando devido às suas excelentes resistência mecânica, resistência à corrosão e resistência ao desgaste, principalmente em condições de elevadas temperaturas. Dentre as classes de ligas de níquel, as superligas se destacam. Essas ligas contêm mais que 30% de níquel, são materiais amplamente utilizados em aplicações que requerem alta resistência mecânica, resistência a elevadas temperaturas e à corrosão, propriedades essas superiores às dos aços inoxidáveis e às dos aços de baixa liga. São consideradas complexas, pois podem incorporar cerca de uma dúzia de elementos em sua composição. Para as superligas obterem alta resistência mecânica e resistência à fluência, os elementos de liga devem produzir microestrutura coesa e estável em altas temperaturas. Alguns dos principais mecanismos de endurecimento de superligas à base de níquel são endurecimento por solução sólida, dispersão de carbonetos, precipitação de fases intermetálicas. As superligas consistem em uma matriz austenítica cúbica de fase centrada, fase gama, e de várias fases secundárias. As principais fases secundárias são carbonetos do tipo MC, M23C6 e M6C. M é um metal presente, e nas superligas à base de níquel e níquel-ferro, precipitados intermetálicos coerentes CFC do tipo níquel 3 alumínio-titânio, fase gama-linha. Nas ligas que compõem nióbio, na sua composição, forma-se outra fase com estrutura tetragonal de corpo centrado, conhecida como fase gama duas linhas, responsável também pelo endurecimento por precipitação. Na figura ao lado é possível observar a fase gama-linha na forma de cubos em uma matriz gama de superliga à base de níquel fundida. Existem fases que são indesejadas do ponto de vista metalúrgico, pois atuam como concentradores de tensão devido a serem bastante duras e possuírem formatos de placas finas ou agulhas. Neste grupo estão as fases delta, eta e as de arranjo topologicamente compacto, conhecidas como TCP. As principais fases TCP encontradas nas superligas à base de níquel são sigma, Mi e Labs. Essas fases são encontradas em superligas à base de níquel expostas a temperaturas elevadas por longos tempos. Aqui a gente pode ver algumas imagens das fases gama-linha, gama duas linhas e delta. E aqui nós podemos ver a fase eta e alguns carbonetos. O tratamento térmico usual para superligas à base de níquel é a solubilização seguida de envelhecimento. As propriedades finais são definidas pelos ciclos de solubilização mais envelhecimento empregado, e se melhores resultados forem desejados, será requerido elevado rigor no controle das temperaturas. A precipitação de fases causa mudanças substanciais nas propriedades mecânicas do material. A elevação das propriedades mecânicas em ligas contendo uma segunda fase é explicada pela interação das discordâncias com as partículas precipitadas. Essas partículas agem como obstáculos ao movimento das discordâncias, sendo então necessário fornecer maior energia para a transposição de tais obstáculos. A maneira como é feita a precipitação, isto é, a solução sólida e resfriada, influi consideravelmente nas propriedades. Para cada liga, há um método ótimo para este tratamento térmico. As superligas Inconel 718 e o Aspalloy, por exemplo, devem ser solubilizadas a temperaturas mais elevadas quando o máximo de resistência à fluência for necessária, enquanto temperaturas de solubilização mais baixas são recomendadas para propriedades de curta duração a alta temperatura. Temperatura de solubilização mais elevada ocasiona grãos maiores e maior dissolução de carbonetos. Durante o envelhecimento, acontecerá maior precipitação de carbonetos nos contornos de grão, otimizando a microestrutura para resistência à fluência. As superligas à base de níquel apresentam excelente resistência à tração, à ruptura e à fluência em altas temperaturas, além de alta dureza. Entretanto, não apenas a resistência mecânica e a dureza são importantes nesse tipo de liga. A ductilidade nas condições de serviço também é importante, e a maioria das superligas de níquel apresenta boa ductilidade. Em geral, apresentam também boa resistência ao impacto, à fadiga de alto e baixo ciclo e à fadiga térmica. Como mostrado anteriormente, as propriedades mecânicas das superligas estão intimamente ligadas às fases e carbonetos presentes na microestrutura e do tratamento térmico aplicado. É importante lembrar que as principais fases responsáveis pelo efeito endurecedor e aumento de resistência mecânica nas superligas à base de níquel são gama-linha e gama-duas linhas. Devido a apresentarem notáveis propriedades mecânicas a temperatura elevada, elevada resistência à fadiga, excelente resistência à corrosão e oxidação em diversos meios, as superligas à base de níquel são empregadas na indústria aeronáutica, em componentes de turbinas a jato, a gás, válvulas de motores de combustão interna, fixadores para temperaturas elevadas, peças para reator nuclear, facas para corte e matrizes para trabalho a quente e etc. Então, as superligas de níquel, elas são empregadas principalmente onde o material precisa resistir a altas temperaturas e ter alta resistência à corrosão e oxidação. Obrigada pela atenção.